Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação. Que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesmo. Porque felicidade é a satisfação que nós podemos ter de ser quem nós somos. Não é outra coisa. Eu deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia vivido, de funções cumpridas, de dificuldades enfrentadas, de amores vividos, de ódios também sentidos. Eu deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar de mim. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia. De você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo, com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso, porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões, mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto, porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado, porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Deixar de acreditar naquilo que você pode. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho?
a gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão. São os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. A vida não será perfeita. Então eu não tenho o direito de projetar a minha felicidade somente para quando tudo estiver perfeito. Não, a gente vai morrer e isso não será possível. A felicidade é um projeto que carece diariamente de empenho. Porque senão não dá certo. A gente não chega lá. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas, eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida, que são próprios do meu ser, da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir, em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro,
sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo-manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo-santidades. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tenho um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia, apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos nós fazemos a manutenção do erro do outro. Padre Fábio, boa noite. De uns dias para cá eu tenho tido uma visão em relação a toda essa maldade existente que há no mundo. Até um tempo atrás eu costumava pensar que tudo isso era fruto do pecado de Adão e Eva. E ultimamente eu venho entendendo que o pecado não veio por meio de Adão e Eva, mas sim lá no céu, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e foi expulso do paraíso. E esses anjos estão aqui entre nós espalhando o mal. Então, como posso compreender, padre? Foi Deus quem errou? Por que com todo o seu poder permitiu que antes do homem o pecado, a traição estivesse entre os seus anjos? Que poder é esse do demônio? Que até a Bíblia, Jesus diz que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Por favor, padre, eu preciso de uma orientação. Sérgio, muito inteligente a sua questão. Realmente, quando você pensa que Lúcifer é o anjo da luz, né, que se rebela contra Deus porque ele queria ser como Deus, isso antecede realmente a experiência, porque a gente não pode contextualizar no tempo, né? Mas de maneira a compreender pela Sagrada Escritura, você tem então um Adão e Eva, digamos assim, depois dessa experiência do anjo decaído, né? Porque se lá está a serpente que materializa essa presença do mal do mundo, inclusive, tadinha, é uma injustiça, né? Eu fico pensando que para as cobras, né? Que é uma criatura que tem o seu papel no mundo, às vezes a gente mata uma cobra tão justificado, né? Essa cobra pode me fazer mal. Sim, gente, tá aí. O mito presente, né? Essa narração, vou falar mito, não se pode confundir você, né? Essa narração que está em Gênesis, colocando a serpente como aquela que representa o mal e seduzindo Adão e Eva, é como se houvesse realmente uma ação que antecedesse esse pecado. O mal já estava presente no mundo. E ali, meu filho, a gente não pode ficar perdendo muito tempo em querer compreender a origem do mal. Porque é como você querer enxugar o gelo. Aí não chega a nenhum resultado. Você vai enxugando, ele vai brotando água, O importante é a gente conviver com essa compreensão de que o mal está presente no mundo. E que o pecado, essa experiência
que nós identificamos em Adão e Eva como algo que vai gerar para nós, é um erro que gera consequência, é um erro que gera uma herança, isso é, eu estou marcado pelo pecado porque eu sou um filho de Adão. Tudo isso é resolvido no momento em que o Cristo assume este pecado e o redime, através do mistério da encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. Então, nós começamos a resolver o conflito assim. Eu trago dentro de mim as marcas de Adão, porque eu sou humano, eu sou frágil, eu tenho que estabelecer uma convivência com esse meu limite, como eu dizia, eu preciso fazer esse enfrentamento diário, preciso olhar para mim, para as minhas misérias e sem nenhuma hipocrisia lidar com elas. Eu não posso guardar isso na gaveta e fingir que não existe, não. Eu sou ciumento, eu sou desonesto, eu sou mentiroso, eu sou infiel. Estou dizendo, né? Todos nós temos esse monte de pecado. Não estou dizendo que eu sou tudo isso aqui não, né? Estou só dando o exemplo, que eu faço um esforço diário para não ser, mas eu trago tudo isso dentro de mim. É só você permitir dar corda aos seus desequilíbrios e você vai ver onde você vai. É impressionante como, se a gente não cuida do que é precário em nós, como isso se multiplica e cresce. Então, eu estou com todas as marcas de Adão em mim, você está com toda essa tendência ao mal, tendência ao maligno, que você pode compreender a partir da Sagrada Escritura, você pode compreender de outra forma. O importante é que você não negue que o mal existe. Agora, eu também não posso me esquecer que eu estou sob o fluxo da graça, no influxo da graça. Eu estou neste movimento de purificação. Cada vez que o Cristo vence os poderes de Adão em mim, o meu cristianismo se aflora como um testemunho muito positivo para o mundo. Então eu tenho como uma possibilidade lidar através dos meus enfrentamentos com as minhas questões adâmicas e transformar tudo isso que é miserável em mim em realidades bonitas que me fazem semelhantes ao Cristo. Então o caso não está perdido, né? Nós estamos sempre com a possibilidade de sermos beneficiados pela ação graciosa de Cristo em mim, em você, que nos salva diariamente de tudo aquilo que nos faz perder. Perder a vida, perder a beleza das coisas. Deus nos salva diariamente através de Cristo. Sua missão específica é essa. Sempre que nós enfrentamos aquilo que está nos jogando para baixo, e que com coragem a gente vai falar, é verdade, eu não preciso retornar às cebolas do Egito. Deus está me preparando algo muito melhor. Então, enfrente a vida como ela merece ser enfrentada. Enfrente os seus desconfortos. Enfrente as pessoas que lhe fazem cada vez mais regressar ao território da escravidão. Não tenha medo de tudo isso. Enfrente, porque deste enfrentamento pode ter certeza que você vai ser beneficiado. Desse enfrentamento nascerá muita ressurreição. Que Deus lhe abençoe sempre mais. Que Ele derrame sobre o nosso coração essa coragem, para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que em nós é pecaminoso, é precário. Boa noite, Padre Fábio. Vejo muitas pessoas comentarem sobre inveja, olho gordo, enfim. Tudo isso que parte das pessoas que não têm uma vivência ou experiência sobre quem vive bem. Minha família passou por um episódio de doença e infelizmente perdi minha mãe. Após passar por tudo isso, ouvi muitas pessoas afirmarem que este é um resultado da inveja, por sermos uma família unida, amorosa e feliz, e a nossa felicidade incomodava todo mundo. Não acredito que isso deva ser motivo, pois creio em Deus acima de tudo, mas gostaria de saber se realmente a inveja tem essa força toda que as pessoas dizem. A inveja, qual é o poder que uma inveja pode ter sobre nós? Quando a gente abre os nossos ouvidos para ouvir, escutar o que os invejosos têm a dizerem, não é? Nós não podemos acreditar que porque o outro tem inveja de mim,
as coisas vão começar a dar errado na minha vida. Pelo amor de Deus, isso é acreditar em crendices, né? Em superstições, em realidades que definitivamente não fazem parte do nosso contexto. Eu, particularmente, gente, tenho um respeito muito grande a quem acredita, mas isso não faz parte das minhas crenças. Eu não tenho superstição de nada, não tenho medo, não tenho mesmo. Outro dia uma menina veio dizer para mim: padre, fizeram uma macumba para mim. Eu falei: minha filha, chuta logo essa macumba e vai viver a sua vida, né? Pare de ficar dando atenção a essas coisas. Quem tem Deus no coração não pode admitir que essas coisas ruins venham pesar sobre nós, minha gente. O problema da inveja é o invejoso. Agora, se você começa a dar ouvido aos invejosos, se você começa a viver a partir do que os invejosos estão dizendo, a partir das maldades que eles estão criando, você então vai verdadeiramente permitir que a inveja do outro tenha força sobre você. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Quanto mais a gente vai ficando público, maior, né, são as pessoas que vão serem bondosas com você, mas vão ser também maldosas. E eu descobri que nós precisamos tomar uma vacina que nos imunize para essas maldades do mundo. Da mesma maneira como uma mãe vai imunizar o filho para ele não pegar hepatite, para ele não pegar gripe, para ele não pegar essas doenças todas, meningite, nós precisamos tomar uma vacina todo ano que nos imunize das maldades do mundo. Como? Revestir-nos de Deus, revestir-nos da palavra do Senhor, da força que vem do céu, e começar a só permitir que as coisas boas permaneçam entre nós. Errar, nós vamos errar. Crítica positiva, ela sempre será bem-vinda na nossa vida, mas nós não podemos permitir que a inveja venha destruir a nossa vida. Então a gente precisa aliviar o nosso coração de tudo isso. Meu filho, acreditar que a sua mãe morreu porque alguém tinha inveja da família de vocês, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir uma crença assim. Acreditar que o que o outro me deseja mal possa verdadeiramente fazer um mal acontecer na minha vida, só tem sentido se eu permito que o mal dele entre na minha história, entre na minha vida. Eu sei que não é fácil administrar a inveja dos outros, sobretudo quando essas pessoas inventam histórias, quando elas começam a te prejudicar. Aliás, eu estava refletindo muito sobre isso no final do ano. A internet é um instrumento muito perigoso nos dias de hoje, porque se você solta uma fofoca lá na internet, até que você corrige aquilo, até que a pessoa que sofreu aquela afronta consegue provar que não é verdade aquilo que estão dizendo, né? Então veja bem, o que é uma pessoa, o que é a maldade humana, né? A maldade, a inveja, todas as coisas ruins que fazem parte da vida. Você não tem como se livrar disso. Isso vai estar onde existir pessoas humanas, onde existir gente, lá a maldade e a inveja estará presente. Agora, você precisa se vacinar, você precisa estar imune a esses males que o mundo lhe causa, porque senão você vai ser destruído por tudo isso. O invejoso é aquele que está sempre de olho na vida do outro, né? Ele não tem tempo para viver a própria vida. Ele fica o tempo todo prestando atenção no que o outro está fazendo, no que o outro... Claro, e ele só vai prestar atenção no que o outro está errando. Ele nunca vai poder mandar uma mensagenzinha do celular parabenizando por aquilo que deu certo, mas cada vez que há um erro, ele vai fazer questão de mandar uma mensagenzinha, ele vai fazer questão de ligar, ele vai fazer questão de dar um recado. Por quê? Porque o objetivo do invejoso é destruir aquele que faz de alguma maneira que ele acha que está competindo com ele, fazendo sombra para ele. Pelo amor de Deus, né? Nós não podemos permitir que esses sentimentos cresçam dentro de nós. E a inveja, minha gente, é um sentimento natural, brota naturalmente do coração de todos nós. Aquele que fala que não tem inveja está mentindo, porque num determinado momento esse sentimento terrível toma conta de nós. Agora a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com a inveja que a gente sente. Então tá bom, eu olho para o Christian, ele toca piano muito bem, eu sempre tive vontade de tocar piano, eu sinto aquela invejazinha dele... Mas olha, aí eu começo a prestar atenção naquilo que eu sei fazer e o Christian não sabe.
Porque o invejoso só olha para o que o outro faz e que ele não. O invejoso tem uma dificuldade de perceber-se. Ele tem uma dificuldade de enumerar o que nele é valioso, o que nele é precioso. Para que eu vou ficar querendo o talento do Christian se eu já tenho uma série de talentos que o Christian não tem? É assim que vale a vida. E é nessa participação bonita de cooperação. Eu sempre tive vontade de tocar um instrumento, mas não tive tempo de aprender. Teria até tido facilidade de aprender, mas não aprendi. Mas é bom que eu começo a depender um pouco mais dos meus músicos também. Eu não sei trabalhar com carpintaria. Tudo bem, para isso que tem o carpinteiro. Se você já tem o seu ofício, se você já sabe fazer. Agora, a inveja nasce justamente neste momento. Quando eu começo a prestar atenção no que o outro tem e eu me esqueço do que eu sou capaz. Há tantas pessoas que são brilhantes, né? A vida inteira, e que depois no final de tudo, começa a jogar tudo fora. Os pés pelas mãos, né? É por isso que é interessante. Outro dia eu estava ouvindo É igual jogador de futebol, né? Jogador de futebol tem que sair de cena no auge. Concorda comigo? Porque senão ele vai virar... Ele é maravilhoso jogador, depois ele vai ficando cambeta, né? Vai ficando ruim, e ele começa a fazer um monte de coisa errada no campo, e ele vai ser lembrado pelas coisas erradas que ele fez no campo. Infelizmente é assim. Então, tão bonito como é chegar e fazer a coisa acontecer, também é saber sair de cena. Então agora eu já contribuí muito, vou começar a retirar o time de campo. Está na hora de me recolher. Vou deixar que os outros que estão mais jovens, que estão fazendo, que façam. A palavra daquele que soube sair de cena, ela sempre vai ter autoridade, desde que ela não seja mergulhada num contexto de inveja e de realidades ruins, que às vezes ficam diabólicas, né? A inveja é capaz de fazer o outro ficar diabólico. Ele não sabe fazer outra coisa senão falar mal dos outros. Ele não sabe fazer outra coisa senão colocar defeito nos outros. E aí se expõe, né? Porque todo mundo sabe. Está falando mal por quê? Porque tem inveja. Então isso é muito perigoso. Mas meu filho, nunca podemos acreditar que essa inveja seja capaz de provocar estes desastres, essas desgraças todas. Senão nós vamos estar acreditando em superstição. O que a gente tem que neutralizar da inveja, primeiro momento, é ela dentro de nós, quando ela nasce naturalmente dentro do nosso coração, e a gente fica querendo o que é do outro, e neutralizar também o poder do invejoso sobre nós. O invejoso vai jogar as suas farpas, então você dê um jeito de criar uma imunidade. Proteja-se dessas lanças que o invejoso está lançando em você. Ninguém gosta. Ninguém gosta de olhar nos olhos dos outros e perceber que a vida ali já foi embora. E cada vez mais eu me convenço, minha gente, que o meu trabalho como padre é esse: acordar as pessoas para a vida. Acordar as pessoas para uma vida nova é um desafio lindo no mundo de hoje. Sair do túmulo. E sabe o que eu acho bonito? É a resposta generosa das pessoas que diz: Padre, o seu ministério está me acordando. Que me acorda também. Eu também costumo dormir. Quando a gente descobre que o nosso principal objetivo aqui, sabe o que é? Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você sair daqui melhor do que quando você chegou nesse lugar. Que você, quando chegar a reencontrar a sua casa, os seus problemas, você esteja modificado. Não há problema que resista a uma pessoa transformada por Deus. Não há nenhum problema nessa vida que permaneça de pé diante de um ser humano com vontade de resolver. Os problemas só vão imperar sobre nós à medida em que a gente permitir. Não há sofrimento neste mundo. Não há sofrimento, não há nada que possa ser maior que uma pessoa de coragem, minha gente. Porque da mesma forma como um dia
Deus me pôs diante de uma menina desesperada porque o namorado a vinha embora. Ele me pôs também diante de mulheres fantásticas. Roseli Barca está aqui? Está aqui? Roseli Barca. Foi embora? Está aqui? Vem cá, minha filha. Pode vir aqui. A Lúcia está aqui hoje? Não. Tá? Você venha cá, você também. Como é seu nome mesmo? Sandra. Isso. De Uberaba, isso mesmo. Aquela mulher que está vindo ali, ó, jaqueta cinza, ela tinha 2 filhos. E os 2 morreram no mesmo acidente neste ano. Ela está de pé. Pode ser maior essa palma. A família da Roseli foi destruída numa mesma noite. 2 filhos lindos. Venha cá, venha pra cá, sobe aqui. Cadê a Lucimara? Venha cá, Lucimara. Venha cá, Patrícia. A Lucimara, minha gente, ela perdeu o marido e as 2 filhas no mesmo acidente. Venha cá. A Patrícia perdeu a Bia, mudou a nossa vida. Cadê a Vânia? Venha cá, Vânia. Vânia perdeu o Gustavo. Olha bem para essas mulheres, por favor. Tem alguma mãe aqui que perdeu os filhos? Tem? Venha cá, minha filha. Venha cá. Maria Helena está em cima. Mãe da Mirella, venha cá. Elas não viraram notícia, não. Aqui. Essa aqui foi aquela que perdeu o filho atropelado em Taubaté, que foi uma vez pauta do meu programa. Tiago, Pablo de acidente e o Tiago com câncer. 8 e 18 anos. Essa é a Roseli. A Maria Helena perdeu a Mirella. A Maria José perdeu a Daniela, que não estão aqui. Não está aqui. Um acidente trágico em Petrópolis, fruto de uma noite que alguém embriagado dirigia pela cidade. Está aqui. Perdeu o Felipe, menino bonito, mandou a foto para mim aqui, de Uberaba. A Vânia é minha madrinha de ordenação. Aqui. Vânia é uma mulher que precisou inventar o calvário de seu filho, assim como Maria Clara, a história de ontem. Gustavo, mais velho de seus 3 filhos, ao sair de férias no mês de dezembro, sofreu um acidente trágico e morreu no auge dos seus 14 anos. A história abalou profundamente a pequena cidade de Terra Boa, no interior do Paraná. A morte de uma pessoa jovem é sempre traumática. Parece ferir as regras de uma vida, uma vez que a morte está ligada a idades avançadas. O desespero se abateu sobre aquela família, mas os desdobramentos dos fatos não foram como os da primeira história de Maria Clara, que não soube reencontrar o significado da vida. Vânia reagiu diferente. Ao perder o seu filho Gustavo, essa mulher resolveu fazer justiça à morte tão prematura do seu filho. Ivan Karamazov, personagem de Dostoiévski, diz que a morte de uma criança lhe dá ganas de devolver ao universo seu bilhete de entrada. Mas ele não faz. Ele continua a lutar e amar. Ele continua a continuar. Vânia, mesmo sem saber, atualizou em sua vida a força das palavras do personagem do grande autor russo. Ela optou por continuar lutando e amando. Sofreu muito, mas não se prendeu à pergunta infértil que nasceu logo depois da tragédia.
Em vez de pensar na causa de tudo aquilo ter acontecido, Vânia reorganizou tudo o que lhe sobrara. Fez artesanato da dor. Reuniu os retalhos da vida e, assim como as mulheres que tecem colchas com restos de tecidos, colocou-se a costurar os significados que ainda tinha nas mãos. Olhou para os olhos dos filhos, Thaís e Alessio, descobriu neles a continuidade de sua maternidade ameaçada, porque perder um filho é um parto às avessas, como se a morte possuísse a força de arrancar do ventre a memória do amor um dia fecundado. Segurou firme nas mãos. E agora? O que do Gustavo eu tenho dentro de mim? O que desse menino me restou para que eu possa recomeçar? O que eu poderia escutar do Gustavo nessa hora? Mãe, pare a vida e viva para chorar a minha morte? Ou, mãe, cuida dos meus irmãos, do meu pai e dos que você ama por mim. Vânia escutou a segunda. Encarou a dor como motivo e não como pergunta. Projetou o seu processo de reconstrução e se colocou na luta. Alguns anos depois do acontecimento, numa boa madrugada de conversas, eu disse: foi muito duro perder o Gustavo, não foi? E ela me respondeu: sem dúvida, foi muito duro, mas foi também muito especial. Eu a olhei assustada e ela continuou: ao experimentar a dor de perder meu filho, pude chegar a alguns lugares da minha alma a que nenhuma alegria havia me levado. Ao ter que sepultar o meu filho, eu tive que descobrir coisas que estavam escondidas dentro de mim, que eu jamais sabia possuir. Descobri uma força que estava resguardada e que só aquela dor poderia ter revelado. Vânia poderia ter se prostrado diante do Calvário e ali permanecido pelo tempo que quisesse. A dor que sentia era forte o suficiente para garantir o direito de justificar sua atitude, mas ela não quis. Preferiu o desafio de prosseguir, de repetir no tempo a coragem que está impressa na expressão de Pietà, a virgem que segura o filho morto nos braços. Segura com expressão de dor, mas ao mesmo tempo de serenidade, pois ela está presa na certeza da ressurreição. Pode subir. Vem cá que eu vou precisar de todas você. Pode vir cá. Olha, Dona Didi, calma aí. Eu não sei o quanto que restou para elas, para que elas pudessem recomeçar. A Roseli não tem filho nenhum mais. O desafio dela é dobrado. Vocês têm filhos a quem vocês podem olhar nos olhos. A Lucimara tem uma. Sobrou a Bia. A que lhe falta? A minha Gabi, né? A dela é Beatriz, eu tenho o Igor e tenho agora os 300 filhos de Betânia que fazem parte da minha família. Patrícia descobriu Betânia depois da morte da Bia. Aliança de consagrado. Você sabe que no dia que eu fazia o show lá da Amã, em que eu olhava aquele povo todo reunido, tudo organizado por ela para ajudar a comunidade de Betânia, eu só pensava assim: o que a morte de uma criança, quando bem vivida, pode fazer na vida de uma mulher? Olha o tamanho deste lugar, olha o tanto de pessoas que essa mulher trouxe aqui para dentro. 2.800 pessoas. E olha o que a Bia está fazendo na vida da mãe dela. Quem que é a senhora? Sou de Cianorte. Cianorte? É. Paraná. Do lado de Terra Boa. Ih, minha filha, que bom. Que bom estar. Olha só que coisa bonita, meu Deus. Abençoe. Posso dar um beijo de todo mundo depois? Eu quero que vocês fiquem aqui, ó. Vamos lá. Vamos ficar todo mundo parado aqui agora. Isso. Cadê a dona Ana? Pode vir também, dona Ana. Só já perdeu uma também. Eu perdi há 20 anos. A miotrofia, Ribeirão Preto, Marlene. 20 anos você perdeu seu filho. A mesma doença. A mesma doença. Cianorte. 32 anos a filha de câncer.
Minha gente, hoje nós queremos terminar esse momento diferente. Nós podemos pedir uma coisa para vocês? Que vocês rezem por nós. Essas mulheres não são personagens de novela. Essas mulheres são reais. Elas são de aço. Elas são de flores. Vai lá também. Essas mulheres fazem parte. Nós não temos nem como acessar a dor que elas sentem. A gente não tem. Agora eu gostaria que esse lugar pudesse aplaudir de pé essas dores, essas ressurreições. A vida é possível, minha gente. Quando a morte, quando o sofrimento bater a sua porta, abra a janela da sua casa. Quem sabe a vida vai lhe dar a oportunidade de você ver um rosto assim. Quem sabe no momento em que o sofrimento bater a sua porta e você sentir-se interessado por saber nas dores que doem no mundo de hoje, quem sabe a sua dor seja curada naquele instante. Só Deus sabe o quanto deve ser duro para uma mulher ver partir a cria de suas carnes. Só Deus sabe. É uma dor que não tem nome. E elas estão aqui, estão de pé. Encontraram forças para buscar o caminho de Deus. Não se trata de nós desprezarmos o sofrimento que há em nós, não se trata disso. Se trata de nós pedirmos a Deus a graça de ver a vida com olhos mais dilatados. Às vezes o nosso jeito de interpretar o que a gente sofre é tão mesquinho que a gente acha que é grande demais, mas não. Se de repente a gente abre a janela da nossa casa, a gente vai se deparar com uma pessoa como elas, que passou pela dura experiência de ter o coração dilacerado por uma dor tão lancinante, tão profunda. E de repente a gente descubra nisso um jeito bonito de começar a recuperar o que está perdido dentro de nós. Porque eu tenho certeza que diante de uma dor aguda como essa, a gente quase que a gente sente vergonha do que às vezes a gente fala e reclama da vida, não é verdade? Você tem lá os seus filhos, você tem lá a sua casa, você tem lá a sua família. As dificuldades existem, mas eles ainda são seus. Olhe nos olhos de quem você ama, daqueles que restaram, e descubra nisso um motivo para você continuar. Olhe nos olhos de quem ficou e descubra nisso um motivo de vitória. Deus está contigo. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.